Bom dia, oitavo ano. Agora a gente vai ver congruência de figuras, tá? O Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, composto por 7 peças, 5 das quais são triângulos e 2 são quadriláteros. Podemos verificar que algumas dessas peças do Tangram coincidem ao serem sobrepostas, enquanto outras não. Veja a seguir alguns exemplos. Peças que coincidem a serem sobrepostas: os dois triângulos maiores, os dois triângulos menores, tá? E peças que não coincidem é o losango, né, o paralelogramo e o quadrado, tá? As figuras que coincidem a serem sobrepostas, ou seja, que têm mesma forma e tamanho, são chamadas congruentes. Já sabemos que dois segmentos de retas são congruentes quando têm medidas iguais, e que dois ângulos são congruentes quando têm medidas iguais. Tá? Então, aqui os dois triângulos, tá? Os dois triângulos menores e as peças que não coincidem do lado de cá. Tá? Então, são chamadas de congruente quando elas têm as mesmas medidas. Né? Segmentos de retas são congruentes quando têm medidas iguais, e dois ângulos são congruentes quando têm medidas iguais. Né? AB igual a 2 cm, BC igual a 2 cm. Como AB e BC têm medidas iguais, indicamos com 3 tracinhos. Tá? Esses 3 tracinhos aqui, eles são congruentes. Tá? O ângulo A, 43,2 graus, o ângulo B, 43,2 graus. Como os ângulos A e B têm medidas iguais, dizemos que eles são congruentes. Indicamos por A congruente a B. Agora vamos definir quando dois polígonos são congruentes. Dois ou mais polígonos são congruentes quando têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Os polígonos ABCD e EFGH têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Então aqui, ó, AB, o lado que corresponde a esse AB aqui é o EF. Tá? Então, AB é congruente a F. AD congruente a EH. AD congruente a EH. BC é congruente a FG. Tá? Então aqui, ó. Para verificar a congruência de ângulos correspondentes, basta verificar a congruência dos ângulos internos correspondentes. Desse modo, dizemos que esses polígonos são congruentes e indicamos ABCD congruentes, 3 tracinhos, EFGH. Observe agora 2 exemplos de polígonos não congruentes. Os quadriláteros a seguir tem lados correspondentes congruentes, mas não tem ângulos correspondentes congruentes. Então, nós temos um losango, né? 2, 2, 2 e 2, e um quadrado, 2, 2, 2 e 2. Tá? Sendo quando sobrepõe um pelo outro, tá? A gente verifica que não coincidem. Portanto, esses quadriláteros não são congruentes. Aqui nós temos os hexágonos a seguir tem ângulos correspondentes congruentes, mas não tem lados correspondentes congruentes. Tá? 120, 120, quando colocar um sobre o outro vai sobrepor os ângulos, mas os lados, tá? Um é menor do que o outro. Portanto, os hexágonos não são congruentes. Atenção, lembre-se. Outra maneira de indicar os lados congruentes e os ângulos congruentes é usar diferentes quantidades de marcações. Veja, por exemplo, a indicação nos polígonos ABCD e EFGH. Então aqui, ó, um tracinho. Então esse lado aqui corresponde a esse lado aqui e são iguais. 2 tracinhos no ângulo, 2 tracinhos no ângulo. Então esses ângulos aqui eles são iguais, né? São congruentes. Congruência de triângulos.
Para verificar se dois triângulos são congruentes, não é necessário conhecer a medida de todos os seus lados e ângulo. Basta conhecer 3 dessas medidas, conforme os casos a seguir. Caso de congruência, lado, ângulo e lado. Então, vamos lá. Nós temos aqui, considerando os triângulos ABC e DEF, se AB é congruente a DF e o ângulo B é congruente ao ângulo e BC é congruente a EF, então os triângulos são congruentes, tá? Aqui, ó, AB congruente a DE, BC é congruente a EF e o ângulo B aqui é congruente ao ângulo E aqui, tá? Então tá aqui as congruências. Então esse triângulo aqui eles são congruentes, tá? Então pelo caso LAL, lado, ângulo e lado. Caso de congruência, ângulo, lado e ângulo. Então, considerando os triângulos ABC, DEF, se o ângulo A é congruente ao ângulo D, A congruente a D. O lado AC, esse lado de cima, é congruente a DF, esse lado aqui de cima. E o ângulo C, o ângulo F são congruentes, tá? O ângulo F e o ângulo C aqui. Então esse triângulo ele vai ser congruente pelo caso ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Tá? Agora você vai ter que analisar dois ângulos e um lado, tá? Que formam os ângulos. Então o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O terceiro caso, LLL, ou seja, os três lados. Tá? Se dois triângulos têm os três lados congruentes, então os triângulos são congruentes. ABC, DEF. Então aqui nós temos, né, AB, DE, AC, DF e BC, EF. Quarto caso de congruência, lado, ângulo e o ângulo oposto. Tá? Então vamos lá. Considere os triângulos ABC e DF se BC, esse lado, for congruente a EF e o ângulo B for congruente ao ângulo E, ó, lado e o ângulo, tá? Mesmo lado aqui, então esses dois aqui. E o ângulo A é congruente ao ângulo D, ângulo A e ângulo D são congruentes. Então esses triângulos são congruentes. Aqui, ó, oposto ao lado que eu estou analisando, tá? Então, BC é F. Oposto a ele é o ângulo D. Então, oposto a BC é o ângulo A. Se eles são congruentes e esse ângulo aqui é congruente a esse, então eles são congruentes pelo caso LAAO. Esse O aqui é o ângulo oposto, tá? Oposto ao lado que eu estou analisando. Vale destacar que, assim como explicado anteriormente, como os hexágonos não podem afirmar que dois triângulos são congruentes, observando apenas as medidas dos seus ângulos internos, pois seus respectivos lados podem ter medidas diferentes. Tá? Aqui vem uma aplicaçãozinha dos triângulos, tá? Aplicação do caso de congruência. Usando a congruência de triângulos, podemos verificar a veracidade de algumas propriedades dos triângulos. Em um triângulo isósceles, o que vem a ser o triângulo isósceles? Tá? Tem dois lados iguais. Os ângulos opostos aos lados de congruências também são congruentes. No triângulo ABC isósceles, traçamos a mediana. O que vem a ser a mediana? Tá? Que divide o lado ao meio. Tá? Aqui, ó. Dividiu em dois lados iguais, tá? Relativa ao lado AC, esse lado aqui, ó.
Então, eu tracei a mediana relativa a esse lado. Então, dividi o lado AC em 2 pedaços. Obtendo o triângulo ABM e BCM. Neste caso, perceba aqui, AM e MC, tá, é o ponto médio do lado AC. Então, AB e BC, uma vez que o triângulo ABC é isósceles, tá, esses lados aqui eles são congruentes, tá, que são iguais, dois lados iguais. E o BM, que é o lado comum aos triângulos ABM e BCM. Portanto, pelo caso lado, concluímos que ABM é congruente a BCM. E assim que o ângulo A é congruente ao ângulo C. O ângulo A é congruente ao ângulo C. Tá? Aqui, ó, lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Tá? E pelo esse lado aqui, ó, do meio, é comum aos dois. Então eu tenho 3 lados iguais. Esse e esse aqui. Esse e esse aqui. Tá? Então esse é igual a esse lado é comum, e esses 2 pedacinhos aqui tem a mesma medida também. Então, os 3 lados. Se um triângulo tem 2 ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles. Então aqui foi o lado de congruência dos triângulos, tá? Outra parte da matéria. Como a gente vai definir? Então são casos de congruência. Lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, lado e lado. Ângulo, lado e ângulo. Lado, ângulo e lado. Tá? Essas aqui são as formas de congruência no triângulo.